a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança, aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos de Jesus. Aliança, aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu
Aleluia. Você completou mais um ano de vida, de noivado, de namoro, de casamento. Se coloca aqui diante do altar, que nós queremos orar pela sua vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. Estendam as mãos em direção aos nossos irmãos. Aleluia. Deus soberano, engrandecemos o teu santo e poderoso nome nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, por tanto cuidado sobre nossas vidas, pelo Deus maravilhoso que tu és, ó Pai. Nesta manhã, queremos te pedir, ó Deus, que nós tenhamos o mesmo amor que o Senhor tem por nós para com o nosso irmão. Que nós possamos amar o nosso irmão de uma tal forma, de uma forma incondicional, ó Deus, que venha superar todo o pecado que ele venha a ter cometido, toda a falha que ele venha a ter cometido. Porque o amor supera tudo isso, Deus, e em nossos corações tem que estar tal amor. Trabalhe em nossos corações, nas nossas vidas, para que verdadeiramente nós possamos estender as mãos, ó Pai, e levantar aquele que está caído, aquele que não tem mais força, ó Pai, para se levantar e percorrer os teus caminhos em direção ao alvo, Deus, porque só há um único caminho, e esse caminho é estreito, a porta também é estreita. Não é fácil, Deus, ir sozinho. Precisamos, ó Pai, dos nossos irmãos, para que esteja ao nosso lado, a nos aconselhar, a cuidar, a dar uma palavra de incentivo. Ah, meu Senhor, como é maravilhoso quando há união, quando há aqueles que se importam, quando há aqueles que têm verdadeiramente o teu amor. Ah, meu Pai, abençoa a vida dos teus filhos que estão diante desse altar, que o Senhor possa conceder saúde todos os dias, que o teu Espírito Santo nunca venha se apartar da vida dos teus filhos e da família deles também, ó Deus. Que eles venham sempre seguir a tua vontade, sempre concluir os teus propósitos, os teus projetos nas vidas deles, ó Deus. Que nós tenhamos uma manhã maravilhosa diante da tua presença e que a tua palavra venha penetrar no nosso coração e que nós venhamos a praticar a tua palavra e não tão somente a ouvir. É assim que nós oramos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Tua presença, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler a palavra mais uma vez, lá em 1 Coríntios capítulo 12, porque nós estamos avançando com o nosso estudo bíblico. Falamos sobre ministérios e agora estamos falando sobre dons espirituais. Capítulo 12, apenas o versículo 1 e 2. Quem achou aí, diga amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, Paulo está agora no capítulo 12, orientando a igreja de Corinto acerca dos dons espirituais. Ele começa com a expressão, não quero que sejais ignorantes. Nós iniciamos a palestra semana passada para falar sobre esse tipo de ignorância. Você que esteve na aula passada já aprendeu sobre essa palavra ignorância, né? Aquele que ignora, aquele que tapa os ouvidos, aquele que não quer aprender, aquele que não presta atenção. Então essa palavra ignorância, ela está apontando uma falta de concentração,
num determinado tema, num determinado assunto, e com isso a pessoa fica ignorante. Não adianta eu ensinar aqui equação, regra dos três, né, que fala. Não adianta eu ensinar sobre redação, sobre provérbios, verbos, substantivo, se a pessoa não se concentrar, se a pessoa não tiver atenção. Então ela pode ter déficit de atenção, ela pode ter uma doença, isso é uma patologia, né? A síndrome de déficit de atenção. Isso prejudica crianças na escola. E isso ainda ataca muitos adultos. Tem muitos adultos que não conseguem ficar sentado para ouvir. Não conseguem, ficam agitados para lá e para cá. É uma Marta da vida, que não se assenta, que não consegue parar para ouvir, respirar. Deixa eu ouvir o meu pastor agora que vai me trazer ensinamento. Sabe, sossegar, acalmar, aquieta-te, sossegai. Então, essa agitação do dia a dia, esse imediatismo que nós vivemos, né, essa adrenalina que às vezes nós passamos, atrapalha o processo de aprendizagem quando a gente tem que aprender alguma coisa, quando você precisa, por exemplo, fazer um curso. Né? Então, quando alguém senta para ouvir, ela está tão desatualizada, ou ela está tão atingida, né, por essa situação de problema de déficit de atenção, que quando ela consegue sentar para ouvir, ela dorme. Já reparou? Que as pessoas que têm déficit de atenção, quando ela para sentar para ouvir, se ela não estiver agitada, se ela parar para ouvir, ela acaba dormindo. Ela dorme. Isso é problema de déficit de atenção. Então, isso é algo que a gente precisa lutar contra. Não é algo que a gente tem, eu sou assim mesmo, vou ficar assim. Não, isso a gente tem que lutar, tem que batalhar, tem que sentar, pegar a cadeira. Vou sentar aqui agora, eu vou ouvir meu pastor. Ninguém me tira daqui, ninguém me leva para lugar nenhum, ninguém me chama para fazer nada. É como a aula, né? A aula da faculdade, enquanto a professora está ministrando, e agora a gente está tendo aula online. A aula online, a gente fica em casa, liga o computador, tem que estar na sala. Se ela não vê lá a tua foto lá, que você está presente, você leva falta. Então, hoje eu tenho que, na hora da aula, eu tenho que ir lá, eu não pego o carro e não vou mais para a faculdade, mas eu tenho que prestar atenção na aula da professora. Porque chega uma hora que ela fala assim, você entendeu, fulano? Você que está aí na sala, você entendeu? Aí, né? Eu tenho que prestar atenção na aula online, na sala que se abre ali, né? O pessoal que agora está estudando, antigamente era presencial, mas no momento não está podendo, então está sendo na sala ao vivo, e na hora da aula você tem que estar lá, prestando atenção na professora, ouvindo o que ela está falando. Então, a gente está vivendo um tempo de agitação, de corre para lá e corre para cá, de imediatismo, que faz com que as pessoas acabem se tornando o quê? Ignorantes. Então, a palavra ignorância, já falei, não é aquela que é brava, é estúpida, né, grosseira. Não, a palavra ignorante aqui é aquele que ignora, aquele que não quer aprender, aquele que fecha os ouvidos, aquele que não se concentra, aquele que não tem atenção, né, ou se deixa levar por toda a distração. É a criancinha que está na frente dela fazendo gracinha e ela está ali mexendo com a criancinha, né? Então, tudo aquilo que tira a tua atenção faz com que você tenha um problema, déficit de atenção. Então, os ignorantes, aqueles que ignoram, são aquelas pessoas que geralmente vão apresentar falhas, né? Então, o que acontece aqui que Paulo está falando? Agora eu vou fechar o cerco, né? Agora eu vou fechar aqui. Estava uma palavra mais abrangente, né? Falei de várias coisas aí. Agora eu vou centralizar aqui nos dons espirituais. Porque a palavra ignorância agora está sendo atribuída aos dons espirituais. Então agora esquece faculdade, esquece qualquer outro curso, esquece qualquer outra instrução que você possa receber. Vamos canalizar agora para o assunto. Dons espirituais. Não quero que ignoreis, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Aí eu entendo que a igreja de Corinto tinha um conhecimento prático, né?
Uma palavra que a gente usa muito é pragmático. Eu, antigamente, quando eu vi alguém falar pragmático, eu falava assim, ué, negócio de praga, tá rogando praga? Né? E aí a gente vai para o pai dos burros. Vamos lá no pai dos burros para ver o que é pragmático. Aí pragmático é prático, a pessoa prática. É pragmática, é uma pessoa prática, que gosta de fazer as coisas com prática, com praticidade. E aí, ser pragmático não significa que você não seja ignorante. Porque tem muitas pessoas que são pragmáticas, mas são ignorantes. Isso acontecia na igreja de Corinto. Porque os dons se manifestavam lá. Se você observar, Paulo orienta no capítulo 14 de Corinto, todo o capítulo 14, Paulo está orientando a igreja como se portar diante dos dons. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele manda uma segunda carta, ele fala assim, eu louvo a Deus porque não vos falta nenhum dom. Ou seja, Paulo reconhece que a igreja de Corinto é uma igreja extremamente pentecostal. Paulo reconhece que é uma igreja que precisa ser orientada quanto aos dons espirituais, não porque eles não têm, não porque eles não sabem, por isso eles não têm, não, eles até sabem, mas eles vivem uma vida muito pragmática e pouco teórica, ou seja, eles se assentam pouco para ouvir, para se debruçar sobre um assunto e aprender, quer dizer, eles são muito da prática e esquecem a teoria, ou o que seria o regulamento para você dirigir aquilo que é prático. Então, um exemplo, se você não tiver um conhecimento teórico das leis de trânsito, você sabe dirigir, você sabe tirar o carro da garagem, você sabe colocar o carro para andar na rua, mas se você não tiver um conhecimento teórico das leis de trânsito, você vai dirigir, mas você vai ter muita dor de cabeça, porque vai fazer muita besteira no trânsito, porque na teoria você sabe, aliás, na prática você sabe dirigir, mas na teoria você vai fazer muita lambança no trânsito, né? Vai ligar a seta para a direita e vai entrar para a esquerda, vai passar o sinal, vai ultrapassar a faixa de pedestre quando um pedestre está para atravessar. Então, muitas coisas a gente precisa aliar a prática com a teoria, porque senão vai dar ruim. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Se você examinar bem, a igreja de Corinto tinha dons espirituais para dar e vender, se é que eu posso usar essa palavra. Então, a igreja de Corinto não estava na falta dos dons. Ah, vocês são ignorantes quanto aos dons espirituais, e é por isso que vocês não receberam os dons. Não, a igreja recebeu, a igreja tem os dons, existem os dons, estão acontecendo na igreja de Corinto, só que é a mesma coisa que pegar um carro e sair em disparada pela rua, não respeitar a quilometragem que aquela rua está pedindo, não respeitar o sinal, não respeitar as faixas na rua, não respeitar os pardais. Então, é isso que estava acontecendo. Eu quero que você entenda o que estava acontecendo na igreja de Corinto, que Paulo fala que eles estão na ignorância. E Paulo está querendo tirar essa ignorância. Os dons acontecem, os dons estão sendo derramados, porém, eles não sabem conduzir esses dons. E eu queria que você alcançasse o propósito de Paulo escrever o capítulo 12. E não só o 12, né? São 3 capítulos que ele usa em Coríntios, na igreja de Corinto, ou a carta aos Coríntios. São 3 capítulos que ele usa. É o 12, o 13 e o 14. É só sobre dons espirituais, porque a igreja precisava urgentemente de teoria, de regras, precisava de manual. Então eles tinham a ferramenta, mas não tinham um manual de usar aquela ferramenta. É você querer pregar um martelo, ou pregar um prego, e não usar a ferramenta certa, usar um serrote
para poder bater no prego, para pregar na madeira, enquanto você tem uma outra ferramenta para fazer isso com mais praticidade. Então, isso que acontecia na igreja de Corinto, e Paulo teve que escrever o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. Então, eu queria que você se situasse primeiro nesse tema dos dons espirituais. Por quê? Porque a ignorância não impede de você receber os dons. Você pode não saber como profetizar, mas você pode receber o dom de profecia. Pastor, então como é que eu faço se Deus me der o dom de profecia e eu não souber profetizar? Tem que sentar para aprender, meu filho. Tem que sentar para aprender, minha filha. Por isso que havia já no passado um dom que acontecia, que era muito mais comum, né? Hoje nós temos muitos dons. Eu tenho uma lista de 24 dons, que muita gente conhece só os 9 dons de 1 Coríntios. Mas eu tenho uma lista de 24 dons, eu vou falar de alguns depois, né? Ao longo dessa palestra, a gente vai falar desses 24 dons, no mínimo, que tem mais. Porque o Espírito Santo ele é infinito. A gente limitar o Espírito e falar, só tem 12, só tem 13, só tem 9, só tem 14. Aí não, aí o Espírito Santo como ministério, já falei de ministério, Deus levanta ministério e vai continuar levantando. Até a volta de Jesus, Deus vai levantar novos ministérios. Eu já falei que os ministérios foram surgindo na igreja, não havia diácono no tempo de Jesus, aí o diácono foi levantado depois. Já mais à frente a gente vai ver o papel de presbíteros ou anciãos, que eram líderes que ajudavam o pastor local, né? A igreja local era dirigida por um pastor, tinha lá um pastor. A igreja de Corinto, por exemplo, quem era o pastor? Alguém sabe? Quem era o pastor da igreja de Corinto? O pastor local que ficava lá tomando conta. Tinha os presbíteros, né? Os anciãos que eram administradores junto com aquele pastor, mas tinha um pastor principal. Alguém sabe me dizer quem é? Apolo, muito bem, irmandinha. O Apolo era o pastor da igreja de Corinto. Ele que liderava, ele que dava a última palavra. Então, muita coisa se explica quando a gente vai estudar sobre a vida de Apolo. Você já ouviu? Quem já ouviu essa palavra assim, ó? A igreja é o reflexo do pastor. Quem é que já ouviu essa palavra? E o pastor também é reflexo da igreja. Porque ele acaba... isso a gente pode usar em várias relações. Que tanto a igreja é reflexo do pastor, como o pastor é reflexo da igreja, a gente pode usar em várias relações. Por exemplo, casamento. Casamento, o marido é reflexo da mulher e a mulher é reflexo do marido. Os relacionamentos acabam provocando esse reflexo, os reflexos. A esposa acaba sendo um reflexo do marido e o marido acaba sendo um reflexo da esposa. Por quê? No relacionamento, os dois se influenciam, um reflete no outro, né? Então, a mesma coisa a gente pode dizer de igreja. A igreja de Corinto, ela era o reflexo de Apolo, que era o pastor. E como é que era Apolo? Pastor, eu pouco ouvi falar desse Apolo. Eu nem sei direito, nunca ouvi falar, eu ouvi pouco. Apolo era um pregador, ele aparece lá em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, lá no capítulo 19. Ele aparece e ele é classificado, ele é nomeado como um pregador eloquente. Irmão, imagine o Apolo, que a palavra vai dizer que ele é eloquente. Essa palavra não é atribuída a Paulo, então eu deduzo que Paulo não era muito eloquente, e eu tenho outra razão para acreditar que Paulo não era eloquente na pregação, ou na palavra, no ensinamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele pregou num determinado lugar, teve um jovem que estava na janela, dormiu na pregação dele. Então a pregação de Paulo não era lá muito fervorosa. Mas quando fala de Apolo, quando não se fala de nenhum outro crente, de nenhum outro pregador, né, eu tenho que prestar atenção. Pô, tá falando desse cara aqui que ele é eloquente, então esse cara era poderoso nas escrituras, diz que ele é poderoso nas escrituras, está ali, ó. Ele era eloquente,
ele era poderoso nas escrituras, então o cara era pentecostal demais. Só que, quando ele tem um contato com os discípulos de Paulo, que é Priscila e Áquila, eles vão identificar que Apolo, ele tem, você pode acompanhar lá, é bom aqui, deixa eu separar. Priscila e Áquila vão identificar que ele é poderoso nas escrituras, que ele é eloquente, mas que ele conhecia apenas o batismo de... Quem é que sabe? Conhecia o batismo de João. Está aqui, ó, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Você vai conhecer um pouquinho do pastor da igreja de Corinto, que eu estou fazendo um estudo, irmãos, para você poder entender o que tinha na igreja de Corinto, que Paulo está tendo um trabalhão lá para corrigir os problemas. Então vamos ver o pastor da igreja. A igreja é reflexo do... A igreja é reflexo do... Então a igreja de Corinto tinha dons, era uma igreja fervorosa, era uma igreja pentecostal. Mas por quê? O homem que está na frente lá é pentecostal, fogo puro, irmão. É labareda na terra. É Apolo. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, ninguém pregou para a gente aqui que tem Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E aí começam os dons. Porque o dom, Paulo não teve tempo de ensinar sobre os 9 dons, ou os 24 dons. Paulo não teve tempo. Mas quando recebe o Espírito Santo, o dom de língua já apareceu. Porque o Espírito Santo vem e traz o dom, mas eu tenho que sentar para aprender a usar aquele dom. O Espírito Santo traz o dom, mas eu tenho que pedir: pastor, agora me ensina a usar esse dom, o dom de língua, variedade de línguas, profecia, revelação, sabedoria. Eu preciso aprender a usar essa ferramenta. Me deu um martelo, agora o que eu faço com o martelo? É para bater na minha cabeça? É para quê? Eu tenho que aprender. Eu tenho que receber instrução. E por que eu tenho que aprender? Para que não sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Para que você não receba o dom e não saiba fazer. Recebe o martelo e não sabe para que serve. Recebe o serrote e não sabe para que serve. Então aqui, ó, você já vai ver logo de cara que Paulo impôs as mãos e falavam línguas e profetizavam. Já começou a manifestar os dons. Agora vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? Estão falando em línguas? Estamos. Estamos profetizando? Estamos. Agora senta aí que eu vou ensinar a manusear esses dons. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta e tem que aprender. Não tem esse negócio não. Ah, mas quando o Espírito Santo vem eu não tenho controle. Já está precisando sentar para aprender. Já está precisando sentar para aprender, porque espírito que tira a pessoa do controle chama-se espírito de Satanás. Espírito que toma a pessoa e anula a pessoa é demônio. Porque o Espírito Santo, aí você pode questionar: pastor, por que então é assim? Quando o Espírito Santo está em nós, nós mantemos uma consciência. Nós estamos ali ainda no domínio da nossa faculdade mental. A gente ainda está no domínio da nossa razão.
Por que o Espírito Santo, quando vem em nós, e vem com força, vem com poder, vem com graça, mas a gente não é anulado, eu não saio fora de mim, mas eu estou ali plenamente consciente do que eu estou fazendo, porque se eu estou rodando, eu sei porque eu estou rodando, se eu estou sapateando, eu sei que eu estou sapateando, se eu estou correndo nos corredores da igreja, eu sei que eu estou correndo. Eu não posso chegar assim, o que eu fiz? Você correu pela igreja. Eu nem me dei conta que eu corri pela igreja, porque alguma coisa me tomou e eu saí fora de mim. Isso aí é demônio, irmão. Isso é demônio. Se falar um negócio desse, é demônio. Isso é espírito maligno. Pode botar a mão na cabeça e repreender que o demônio vai manifestar. Porque a pessoa, quando sai fora dela, não é Espírito Santo. E por que isso acontece? Eu vou explicar para você. Irmãos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O espírito que Deus colocou em você, que é a sua consciência, que é a sua existência, que é a sua forma de se manifestar, de se materializar nesse mundo através do corpo, o Espírito que está em você, irmãos, o Espírito Santo tem uma perfeita fusão com o Espírito do homem, porque você veio dele. Porque o Espírito que está em você, foi Deus que soprou no fôlego de vida no homem, e o Espírito entrou, e aquele boneco de barro passou a ser alma vivente, porque o Espírito Santo soprou nas narinas. Então, glória a Deus, você veio de Deus, a tua origem é do Pai. Quando o homem abre o coração e fala, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, existe uma fusão perfeita, que não te anula, mas se completa, que não te faz desaparecer, que não te faz perder o controle, que não te faz sair desse mundo, desse planeta, e falar assim, uma força me tomou, e eu não sei nem onde eu fui parar, não sei, eu de repente me vi em cima do monte, eu me vi no... Não, você vai ver, profeta Ezequiel, o Espírito Santo veio, me tomou e me levou, e eu estava no meio de um vale de ossos secos. Ele sabe tudo o que ele está acontecendo. O Espírito Santo me pegou, me puxou pelos cabelos, então ele está ciente, ele está sabendo, ele tem sensações, ele tem sentimentos, ele passa tudo ali, detalhe. Aí esse negócio de dizer, eu não senti nada, eu só sei, eu abri meus olhos e de repente eu estava aqui. Não é o Espírito Santo. Espírito Santo não te tira a consciência. Por quê? Porque é uma perfeita fusão, porque a tua origem é do Pai. E se vem o Espírito Santo sobre você, se é Espírito Santo de verdade, vai fazer uma fusão perfeita e não vai te anular, mas vai trabalhar os dois juntos ali, cooperando um com o outro. Agora vamos para o outro lado. Por que o demônio, quando é demônio, a pessoa é anulada? Quantas vezes você já viu alguém falar assim, eu não sei como é que eu fiz isso. Mas minha senhora, a senhora pegou, botou uma água fervendo, pegou aquela água e jogou no seu marido. Eu não sei como é que eu fiz isso. Quando eu acordei, ele estava gritando de dor. Eu conheci uma pessoa que falou isso. Quando eu despertei, quando eu acordei, ele só estava lá pulando e gemendo de dor. Eu não sei como é que eu botei no fogo, eu não sei como é que eu joguei água em cima dele. Eu só sei que quando eu acordei, ele estava lá pulando, água fervendo no corpo dele. Então, irmão, demônio, quando é espírito, anula. Aí é a mesma razão, pelo mesmo motivo, porque o homem não é imagem e semelhança de Satanás. O homem não é imagem e semelhança de Satanás. O homem é imagem e semelhança de Deus. E quando o diabo entra numa pessoa que admite, que dá lugar, que dá brecha, por isso que Paulo fala, a igreja de Éfeso, diz, não dês lugar ao diabo, está dizendo para crente, ele não está falando para ímpio não, ele está falando para uma igreja de Éfeso, uma igreja até respeitável, uma igreja que lá em Apocalipse ela é elogiada, é uma igreja que está num patamar bem elevado, como a igreja de Filadélfia, está lá no Apocalipse a igreja de Éfeso. Paulo escreve aos Efésios e ele diz, não dês lugar ao diabo, dá lugar a ira, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus.
E aí ele vai dar todas as instruções à igreja de Éfeso, mas ele vai falar, não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque pode dar lugar ao diabo. E aí não é só o mundo que dá lugar ao diabo, às vezes crente dá lugar ao diabo. Jesus chegou para Pedro um dia e falou assim, para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas que são de Deus e só as coisas que são dos homens. Sai de perto de mim, Satanás. Falou com Pedro, o apóstolo. Já era apóstolo. Paulo já tinha separado ele para ser apóstolo, mas chamou de diabo. Falou, está repreendido, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, só as coisas que são dos homens. O que me leva a acreditar que uma pessoa da igreja pode dar lugar ao diabo? Se o próprio Pedro foi repreendido por Jesus, sendo já apóstolo, já tendo feito muita coisa, já tendo operado muitos milagres, já tendo sido usado por Deus, foi dar lugar ao inimigo. A Bíblia fala que Judas, quem sabe aí que Judas era apóstolo? Levanta a mão, quem é que sabe isso aí, que Judas também era apóstolo? Ô irmão, que apostolado endiabrado é esse, né? Começamos com Pedro, agora vamos para Judas. A Bíblia fala que tendo posto no coração de Judas que o traísse, Judas se levantou e foi, tendo o diabo já posto no seu coração para traí-lo. E aí ele deu lugar ao diabo, era apóstolo. Irmãos, é para a gente só entender que não tem esse negócio que o diabo só encontra lugar lá no mundo, que o diabo só encontra brecha lá no mundo. Na igreja, aliás, ele procura mais, porque no mundo o cara já está na mão dele, né? No mundo o cara já está na mão dele, ele faz com o cara gato e sapato, faz o que ele quiser. Agora ele entra, ele quer entrar na igreja, e quem dá lugar, ele vai alcançar lugar dentro da igreja. Para transformar alguém num Judas, para transformar alguém num Pedro, que está fazendo besteira, ou aconselhando errado, falando errado. Porque qual é o contexto que Pedro é repreendido e é chamado de diabo? Sai para trás de mim, Satanás. Qual é o contexto? Quando ele vai falar com Jesus, Jesus, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso, não vai para Jerusalém não. Ou seja, está tentando desvirtuar o propósito de Deus. Olha o contexto, só para você entender que Satanás não se manifesta só desse jeito agressivo. Sou o capeta, sou o diabo, sou coisa ruim. O diabo não manifesta só assim não. Ele se manifesta tentando te levar a fazer uma coisa que não é de Deus. Ele se manifesta tentando te dar conselho errado, porque foi isso que Pedro fez. Pedro, a Bíblia fala assim, e Pedro, tendo tomado Jesus à parte, pegou ele e levou para o banheiro da igreja. Vem cá para o banheiro. O pastor está pregando lá, mas eu quero falar contigo no banheiro. Quem é que pode dizer assim? Fala, Deus. Tomou Jesus à parte. Vem cá, Jesus, que eu quero falar um recado de Deus para você. Vem cá, Jesus, que eu tenho um recado para você. Mas o pastor está pregando. Não, mas o que eu tenho aqui é direto do céu para você. Vem cá que a gente vai no banheiro ali, a gente vai lá lavar as mãos, vai lá fazer um pipizinho, mas eu tenho uma palavra para você. Irmão, na hora da pregação, não tem outra palavra. Se tiver outra, é capeta, é diabo. Não é Deus. Pode ter certeza, se quanto está transcorrendo a pregação, não tem culto no banheiro, não tem culto em outra sala, não tem outra atividade senão essa, ouvir a pregação que está sendo pregada. Seja o pastor Marcelo, seja o evangelista, seja o missionário, seja quem for. Igreja, fica esperta, fica atenta, fica ligada, mas não se deixa levar por conselhos paralelos, porque o maior conselho está saindo do altar. E aí, essa hora é para ouvir, não para poder ministrar para ninguém. É ouvir, receber. E aí pega a pessoa, Jesus foi pego lá por Pedro, vem cá, tomando Jesus à parte, começou a aconselhá-lo. Conselho. Aí Jesus podia falar assim, muito obrigado, você se importa com a minha vida mesmo, hein, Pedro?
porque você está mandando eu ter compaixão de mim, que de modo nenhum vai me acontecer isso. Jesus está falando, eu vou para Jerusalém, e lá eu serei traído, lá eu serei julgado, o Filho do Homem vai ser crucificado, e ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro tomando a parte, vem cá, Jesus, para essa pregação aí agora, Jesus. Essa pregação aí está pesada demais. Vem cá, para a pregação, vem cá que eu quero te dar um conselho à parte. Aí Jesus olhou e falou assim, para trás de mim, Satanás. Ô irmão, isso vai acabar um dia que um irmão tiver coragem de falar assim, para trás de mim, Satanás, que eu quero sentar na igreja para ouvir o meu pastor pregar. Aí acaba. Aí fica sem graça, aí acaba, aí para. Mas tem que encontrar um irmãozinho crente assim, um irmãozinho fervoroso, posicionado, um irmãozinho que tem certeza do que está fazendo, para não se deixar levar. E falar claramente como Jesus falou, para trás de mim, Satanás, que não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Eu estou disposto a ir, como Paulo também falou a mesma coisa, eu estou disposto a ir para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, nem que eu morra lá, eu vou morrer, mas vou morrer fazendo a vontade de Deus. O que vocês estão fazendo, me magoando e tal? Então Paulo, ele tinha também um posicionamento, e aqui, irmãos, a igreja de Corinto recebe toda a direção de Paulo, porque a igreja tinha dons, a igreja tinha profecia, a igreja tinha língua estranha, a igreja tinha palavra de sabedoria, palavra de ciência, a igreja tinha dom de discernimento dos espíritos, mas eles não sabiam manusear. E isso é necessário, então isso chama a necessidade de aprendizado, porque não basta ser profeta, tem que aprender a ser profeta. Não basta ter os dons de línguas, interpretação das línguas, eu tenho que aprender a usar esses dons. No Antigo Testamento nós tínhamos o quê? A casa, a escola dos profetas. Existia uma classe em que Eliseu era o superintendente daquela escola de profetas. O que ele fazia nessa escola? Só reuniu a garotada lá, os jovens, e deixava lá fazer? Não, era ensinamento. Ó, quando você profetizar, você saiba de uma coisa, o Espírito Santo não tira a tua consciência, porque você é uma perfeita fusão com o Espírito Santo de Deus, então você não perde a consciência, que se perder a consciência é capeta, é diabo. Quando a pessoa faz alguma coisa e diz que não sabia por que fez, eu só sei que eu atirei, mas depois que eu acordei, depois que eu despertei. Não, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dirigir, e você vai ter consciência de tudo que você está fazendo. Então a escola de profetas era necessária no Antigo Testamento, e eu vejo a necessidade também nos nossos dias, e é por isso que eu estou pregando essa série de mensagens, falando de ministérios e falando de dons espirituais, porque há uma necessidade. O Espírito Santo, quando ele vem sobre a igreja, ele derrama os dons, mas aí o Espírito Santo fala assim, agora pastor, ensina esse povo aí a manusear os dons. Porque para isso que Deus levantou os 5 ministérios, para aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, Deus chega e capacita um pastor, capacita um líder para poder ensinar, então ele derrama os dons e fala assim, agora aí, ajuda esse povo a usar esses dons, porque o que eu tinha que fazer eu fiz, eu derramei os dons na igreja, agora auxilia esse povo. Agora tem uma mão dupla aí, eu tenho que estar disposto a ensinar, mas o povo que recebe o dom tem que estar disposto a ouvir. Para que não sejais ignorantes. Para que não sejam ignorantes, precisa também ter uma disposição para ouvir, porque não basta ensinar, não basta falar. Como eu disse, se a pessoa tiver déficit de atenção, se a pessoa dormir enquanto eu estou pregando, se a pessoa não tiver condição de parar do que está fazendo para ouvir, tirar toda a desatenção, toda a desconcentração, não vai adiantar nada. Eu posso pregar aqui um ano todinho sobre dons espirituais, posso fazer 365 dias de mensagem aqui direto, toda noite falar sobre dons espirituais, ninguém vai aprender nada, porque não há uma disposição para aprender, porque é uma via de mão dupla, tem que ter alguém para ensinar, mas tem que ter alguém para aprender, e isso é que caracteriza o mestre e o aprendiz, ou seja, o mestre, rabi, e o discípulo, que a Bíblia chama o crente de discípulo. O que significa a palavra discípulo?
aprendiz. Aquele que aprende, ou aquele que quer aprender. Então o discípulo, ele tem os ouvidos atentos para receber ensinamento. E aí eu entro na palavra aqui sobre Apolo, que eu separei essa manhã para falar dele. Estes eram todo 12 homens, versículo 7. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo, mas alguns deles, se endurecessem e não obedecessem ao caminho, acabou que... Eu vou pular aqui o texto. Vou pular o texto aqui. E saltando eles, um homem... Apolo foi... 18, isso, é um versículo antes. Paulo encontrou os discípulos de Apolo, né? Aquilo foi depois, é antes, exatamente. Capítulo 18, Apolo foi encontrado na região da Acaia, não é isso? 18 e 24, na região da Acaia, isso mesmo, na região da Acaia. Alguém sabe aqui que essa região é definido como a região da Acaia, o que se define a região da Acaia? Alguém sabe localizar as cidades que estão na região da Acaia? Alguém sabe disso aqui? Qual é a cidade que a gente está até falando dela aqui? Já dei a dica. A Acaia é a região de Corinto. Então, o apóstolo Paulo, sabiamente, encontrou Apolo naquela região. Um homem que tem tudo para pastorear a igreja local, porque ele é da área, ele é da região. Então vamos lá. Apolo foi encontrado na região, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso como eu havia falado. E este era instruído no caminho do Senhor, e era também, olha só, pentecostal puro, fervoroso de espírito. Irmão, todas essas qualidades só me levam a crer que ele era fogo na terra, irmão. Labareda de fogo. Que a pregação dele era eloquente. Só que tem um detalhe, aqui vai nos dizer o detalhe. Ele precisou... ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo e ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Paulo, os discípulos de Paulo, que era Priscila e Áquila, eles pegam Apolo e falam assim: vem cá, Apolo, você já foi batizado no Espírito Santo, que você é fogo puro, rapaz. Você é eloquente. Você é poderoso nas Escrituras. O que me prova, irmãos, que uma pessoa, por ser uma pessoa bem explosiva e dinâmica, não significa que ela é batizada com o Espírito Santo. Isso é da personalidade. Isso é do jeito da pessoa ser. Já é uma pessoa mais explosiva. Apolo era assim, uma personalidade eloquente, fervoroso, e não era batizado no Espírito Santo. Quando Priscila e Áquila pegam ele e falam assim: vem cá, você conhece? Que batismo que você conhece? Eu só conheço o batismo de João, que foi o que me ensinaram. É o batismo da água. Não, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Então, a orientação de Priscila e Áquila foi para que Apolo recebesse o batismo no Espírito Santo. A mesma orientação que Paulo vai também recomendar nos crentes de Éfeso, que ele encontra no capítulo 19, que você acabou de ler comigo, que também recebem o Espírito Santo, mas falam a mesma coisa. Nós só conhecemos o batismo de João. Quem foi que pregou para vocês aqui, que ganhou vocês? Foi um homem chamado Apolo. Eu só sei que o homem era
era fogo puro. O homem era pentecostal. O homem pregou aí até as cadeiras se converteram. E eu aceitei Jesus também. Então, mas vocês conhecem o batismo no Espírito Santo? Não, isso aí ele não falou não. Ele falou sobre Jesus, falou sobre salvação, falou sobre batismo, mas batismo no Espírito Santo ele não falou não. Nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aí Paulo vai lá e fala também a mesma coisa que Priscila e Áquila fizeram com Apolo, ele faz com os discípulos, 12 discípulos que estavam ali em Efésios, né? Na cidade de Efésios. Então, na cidade de Éfeso. E aí Paulo vai orientar aqueles discípulos. É a mesma coisa que está acontecendo aqui para você entender. Apolo está sendo instruído por Priscila e Áquila quanto ao batismo com o Espírito Santo. Querendo ele passar a Acaia, que era a região de Corinto, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito. Olha só, foi proveitoso a chegada dele em Acaia, a região onde ele estava indo para a região onde tinha uma necessidade, tinha uma igreja sem pastor, tinha uma igreja precisando de orientação. Então ele foi orientado pelos irmãos, você vai para Acaia, fica lá na igreja de Corinto. Foi muito proveitoso, porque muitos creram, muitos ali creram pela graça que estava sobre aquele homem chamado Apolo. Porque com grande, aí eu encerro aqui, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. O homem pregava que era uma benção, irmão. Tudo que está dizendo aqui é o sonho de todo pregador. Poderoso nas escrituras, ninguém vencia ele nas escrituras. Fervoroso de espírito e eloquente na pregação. E aqui tem mais uma. Ele era veemente para pregar. Então, pregador de mão cheia era esse tal de Apolo. E aí, Apolo estava em Corinto. Eu vou ler só o primeiro versículo só do capítulo 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, aí Paulo foi para o lugar onde ele passou, em Éfeso. Aí você já conhece a história que eu já li. Apolo é o pastor da igreja de Corinto. Ele ainda não conhece nada do Espírito Santo, porque ele é recém-batizado. Está explicado, irmãos. Por que a igreja de Corinto está tendo problema com os dons? Porque o pastor, a igreja é reflexo do pastor, o pastor que estava lá, também não conhecia, estava ainda bebezinho no Espírito Santo. Não tinha entendimento. Foi necessário então que Paulo, que é mais experiente, Paulo não é eloquente, Paulo não é tão veemente, não é fervoroso como Apolo, mas Paulo tem uma coisa que Apolo não tem: conhecimento. Paulo tem uma coisa que Apolo não tem. Apolo é pregador que levanta até morto. Mas Paulo, mesmo falando mansinho, falando devagar, alguns até dormem e caem da janela, né? Mas Paulo tinha uma coisa que Apolo não tinha. Paulo tinha conhecimento. E é esse Paulo que tem conhecimento que escreve o capítulo 12 para você entender o contexto do capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Porque ali na igreja de Corinto está um homem que há pouco tempo não sabia nada do Espírito Santo. Não conhecia nem o batismo no Espírito Santo. Ele está na fralda ainda com relação ao Espírito Santo. Não tirou ainda nem as fraldas com relação ao batismo no Espírito Santo. Então a igreja é o reflexo. Porque a igreja também não está conhecendo, não está entendendo, não está sabendo lidar com o dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo derrama os dons, mas eu tenho que sentar para aprender a manusear esses dons. Porque eu não perco a consciência e digo assim: Deus, eu vou sair do controle de mim mesmo, e o Senhor vem, toma o controle e assume tudo. Ah, se fosse assim seria fácil. Porque aí não ia ter erro na condução dos dons. Já que eu
apertasse um botão para me desligar e agora ligasse outro botão, o Espírito Santo toma a frente. Aí o Espírito Santo vai fazer com tudo com maestria, vai fazer com excelência, mas não é assim, irmão. O Espírito Santo trabalha em perfeita fusão com o teu espírito, o espírito que está em você. E os dons espirituais precisam ser aprendidos e apreendidos para você usar o talento, o dom que Deus te deu, mas usar com sabedoria. É o martelo para fazer o que tem que fazer. É o serrote saber para onde, como é que usa o serrote. É toda a ferramenta, o machado para saber como é que usa o machado. Cada ferramenta você entendeu. Eu acredito que se a gente brincasse aqui de linguagem de mudo, isso tudo você entender. Que gesto é esse aqui? É o que está na minha mão? Martelo. Que gesto é esse aqui? O que está na minha mão? Que gesto é esse aqui? O que está na minha mão? Machado. Vamos ficar em pé. Porque cada ferramenta tem um jeito de usar. Ou assim, ou assim, ou assim. Cada ferramenta você aprende. Se eu não tivesse aprendido que serrote é assim, sabe como é que eu usar o serrote? Então, irmão, diga comigo assim: eu tenho que aprender a usar a ferramenta, os dons espirituais que Deus derramou sobre a igreja, que Deus derramou sobre mim. E eu posso lhe dizer que uma igreja, quando ela aprende a usar, quando o crente aprende a usar os dons espirituais, sabe qual é a ferramenta e como é que usa. Como é que usa a ferramenta? Aprendeu, sentou para aprender, recebeu as instruções. Meu irmão, a igreja é uma bênção. O irmão realmente se torna uma bênção. Eu quero terminar essa palestra dessa manhã profetizando, já declarando que se você tiver paciência e determinação para aprender, você será uma bênção. Se você quiser aprender, você será uma bênção. A igreja será uma bênção. Porque não é descartar, porque a pessoa está fazendo tudo errado. Não é descartar. É te exortar e dizer: senta aí para aprender. Você quer aprender? Senta aí que eu vou te ensinar a usar a ferramenta certa, do jeito certo. É martelo, é o serrote, é o machado. Eu não sei qual é o dom que Deus te deu, mas eu posso te afirmar que se você aprender a usar, você será uma bênção. Você será uma bênção. Uma bênção reconhecida pela igreja, pelo pastor, pelos irmãos, por todos. Não vai ser tropeço, não vai ser problema, não vai ser dor de cabeça, não vai atrapalhar, mas vai ajudar. Quando você souber usar o dom que Deus te deu. Porque o dom, eu já provei aqui que o dom Deus derrama, Deus dá. Eu não estou falando que Deus não deu, estou falando que Deus dá. Mas eu tenho que sentar para aprender. Deus derramou logo de cara aqui na igreja de Éfeso língua estranha e profecia. Mas eles sabiam usar? Não, tinham que sentar para aprender. Só foi um sinal de que, Deus derramou o dom sobre você, hein? Recebeu, hein? Recebeu o dom. Mas agora senta para aprender. Vem para a escola dominical. Começa a ouvir o que o pastor está ensinando, ministrando. E você será uma bênção. Você será uma bênção. Amém? Vamos louvar para terminar. Estamos na nossa hora. Glória a Deus. Vamos orar. Aliás, vamos cantar e depois a oração final. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Que a nossa grande vontade é ver a igreja como bênção em todos os níveis, todos os sentidos, inclusive nos dons espirituais. Ver como bênção uma igreja cheia de dons, mas com sabedoria para usar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. É essa aí que vai? Você é uma bênção que eu pedi. Você é uma bênção. Oh, glória. Eu fiquei pensando, é essa mesmo? Estou vendo a melodia.
Oh, glória. Você é uma benção. Vamos lá. Glória a Deus. Igreja abençoada é a igreja que aprende, que recebe o ensinamento. Já tentaram te deter, tua voz calar. Já Oh, glória. tentaram te iludir, te humilhar. Já tentaram te impedir, jogar o chão. Já disseram você não tem jeito não. Mas não sabem o segredo que tu tens bem guardado dentro do teu coração. A certeza de quem tem o Deus fiel, que opera e ninguém impede não. Deus dá vitória ao seu povo quando ninguém vê. Tem uma saída, uma solução. Se é mar vermelho ou a terra e o Jordão, Ele abre pra você atravessar. Se Golias se levanta, vai cair ao chão. Se o exército te cercar, você não morre não. Você é uma bênção. Oh, glória. Oh, irmão, a vontade que nós temos de ter uma igreja abençoada, irmãos Já abençoados. fizeram armadilha. O segredo pra tá no você, aprendizado. a gigante querendo te devorar. Aleluia. Espalharam a notícia que você desistiu, parou, não vai continuar. Mas a promessa de Deus vai se cumprir. Quem te fez chorar vai ver você sorrir. Veja Deus já estendendo as suas mãos e os teus inimigos todos indo ao chão. Deus dá vitória ao seu povo quando ninguém vê. Tem uma saída, uma solução. Se é mar vermelho ou a terra e o Jordão, Ele abre pra você atravessar. Se Golias se levanta, vai cair ao chão. Se o exército te cercar, você não morre não. Você é uma bênção. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Nosso Deus é especialista em fazer o impossível em tua vida acontecer. Por isso levante e fique de pé. Deus tem uma surpresa pra você. A porta que está fechada vai se abrir. O inimigo covarde vai fugir. Aleluia. Gente, muda gente de lugar. O que Deus te deu ninguém pode tomar. Deus dá vitória ao seu povo quando ninguém vê. Tem uma saída, uma solução. Se é mar vermelho ou a terra e o Jordão, Ele abre pra você atravessar. Se Golias se levanta, vai cair ao chão. Se o exército te cercar, você não morre não. Você é uma bênção. Deus dá vitória ao seu povo quando ninguém vê. Tem uma saída, uma solução. A terra e o Jordão, Ele abre pra você atravessar. Se Golias se levanta, vai cair ao chão. Se um exército te cercar, você não morre não. Oh, glória. Você é uma bênção. Deus dá vitória ao seu povo quando ninguém vê. Tem uma saída, uma solução. Se é mar vermelho ou a terra e o Jordão, Ele abre pra você atravessar. Se Golias se levanta, vai cair ao chão. Se o exército te cercar, você não morre não. Você é uma bênção. Você é uma bênção.
Meu Deus, que essa bênção se torne realidade na vida de cada um, em todos os níveis, em todos os sentidos. Seja bênção, meu irmão, seja bênção, seja bênção, seja bênção na faculdade, seja bênção na tua rua, seja bênção na tua casa, na tua família, seja bênção no teu casamento, seja bênção na igreja, seja bênção na igreja. Deixa Deus te usar os dons espirituais, mas senta para aprender, senta para ouvir. E eu posso lhe afirmar, você é uma bênção. Oh glória, e todo aquele que sabe, que recebe, que você é uma bênção, diga amém. Oh glória. Deus te abençoe, amado irmão. Bom dia. Aleluia. Até logo mais, se Deus quiser. Glória a Deus. Você é uma bênção. Homens, ensaio rápido.